Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom. Aqui a gente vai analisar alguns exercícios que eu propus, ainda dentro das 5 regras que nós estudamos de quando nunca se deve usar vírgula, ok? Então, essa atividade é um segundo exercício que a gente vai fazer ainda focado nessas 5 regras, unicamente nelas. E aqui vocês vão verificar que a partir dos exemplos que eu vou apresentar para vocês, as questões são basicamente bem teóricas. Você vai analisar cada frase, verificar a função de alguns termos e dizer qual é a justificativa do erro. Foi aí que eu pedi aqui, tá? Então aqui a gente vai colocar, né? Vocês deveriam colocar o nome. Coloquei uma imagem para ilustrar que o contexto seria científico, médico, até pela situação que a gente está vivendo. Tá ok? Então, no número 1, eu pergunto o seguinte, voltando aqui rapidinho no enunciado. Nos contextos abaixo, as vírgulas foram utilizadas de modo indevido, ou seja, incorreto. Analise cada sentença de modo a identificar a opção que justifica o motivo do erro. Como eu já venho conversando com vocês, a questão das vírgulas, o estudo das vírgulas, vai muito além daquilo que a gente chamava de pausa durante a fala. Não tem nada a ver, na verdade, com uma pausa durante a fala. A gente percebeu, inclusive, que o uso de vírgulas vai depender, inclusive, de um estudo que a gente deveria já ter sobre a estrutura das sentenças, sobre o valor de cada termo numa frase, ou seja, da sintaxe ou análise sintática, que é a função de cada termo, de cada palavra dentro de uma sentença. Tudo bem? Então, a gente, dentro do possível, vai tentando fazer aqui uma revisão, de modo que a gente possa recuperar aí alguns conteúdos que são essenciais para entender o uso de vírgulas, tudo bem? Então, aqui no número 1, para a gente não se alongar muito, a gente tem a seguinte frase: as pesquisas científicas avançaram nos últimos dias. Percebam que se vocês forem se levar apenas pela pausa, isso facilmente vai ser boicotado. A gente consegue ali fazer uma pausa em qualquer lugar e às vezes ficar, né, agradável de se ouvir e não está correto, como é o caso que vocês já vão saber. Todas essas opções, de 1 a 5, as vírgulas foram colocadas indevidamente, como eu disse lá no enunciado antes da foto. Então, aqui eu já sei que essa vírgula está mal colocada, ou não deveria existir, tá? Agora, a questão é, qual dessas 5 opções representa o motivo do erro? Ou seja, cada uma dessas 5 opções está diretamente ligada a uma das regras que a gente estudou e que a gente vem estudando sobre quando não se deve usar vírgula. Então, nesse caso, pessoal, vamos lá. Eu olho para aquela frase, lembra qual a palavra mais importante que eu disse para a gente começar a separar os termos? Que é o verbo. Então, se eu olho para o verbo, vejo lá avançaram. O que avançaram nos últimos dias? Qual é a resposta que eu tenho para esse verbo? As pesquisas científicas. Concordam comigo que as pesquisas científicas é de quem ou do que eu estou falando nessa frase? Pois é, isso que vocês acabaram de fazer é localizar o sujeito. Então, as pesquisas científicas é do que eu estou falando, ela é o sujeito. Então, eu posso separar o sujeito do verbo desse sujeito? Jamais, né? Então, aqui era a nossa primeira regra, tá? A mais básica. Não se usa a vírgula entre sujeito e o seu verbo. Inclusive, é o mesmo caso que a gente viu na análise da frase de Luiz Fernando Veríssimo, tá? Não podemos separar, mesmo que fique bonitinho, mesmo que soe agradável, isso está incorreto, porque vírgula, novamente vou repetir, não tem nada a ver com pausa, e sim com termos sintáticos, com o papel, com a função de cada termo dentro da frase. Então, uma vez que você identifica o verbo, sabe separar o sujeito, que o sujeito é um dos termos mais importantes, né, que a gente tem dentro de uma sentença, eu já sei que o sujeito não pode ser separado do seu verbo. Vamos lá para o número 2. E ali eu tenho, considero as pesquisas satisfatórias. Beleza, vamos lá localizar de novo verbos. Vamos nos acostumar a localizar o verbo, já que ele vai nos ajudar a identificar os principais termos sintáticos, tá?
Então, se eu pergunto, quem é que considera as pesquisas satisfatórias? Eu, só eu considero. Esse sujeito, eu, não está ali escrito na frase. A gente iria classificá-lo como oculto, porque ele não está lá, mas eu posso encontrar. Porém, ali eu tenho considero, quem considera, verbo considerar, ele é um verbo transitivo direto. O que é isso? É um verbo que pede complemento direto. Quem considera, considera o que ou quem. Tudo bem? Todo verbo que te obriga a fazer essa pergunta, o que ou quem, ele é transitivo, o que quer dizer que ele pede complemento. Ali está tranquilo, considero as pesquisas. Beleza. Só que ali eu vejo satisfatórias. Satisfatórias é uma característica de pesquisas. Então, mais uma vez, eu estou separando termos que deveriam estar muito interligados. Satisfatórias é uma característica das pesquisas. Satisfatórias é um termo que eu vou chamar de predicativo do objeto. Por quê? Quando eu digo que eu considero o quê? As pesquisas. As pesquisas é um complemento do verbo, beleza? Quem considera, considera o quê? Nesse caso, pesquisas. As pesquisas é o complemento verbal, é um complemento do verbo. Os complementos dos verbos, tá? Um dos mais comuns são chamados objetos. Então, ali eu tenho satisfatórias, que é um predicativo, ou seja, uma característica do objeto. Então, eu nunca posso separar, tá? O objeto do seu predicativo, tudo bem? Então, a gente tem ali a última opção. Então, basta que vocês vejam que eu tenho um verbo transitivo, né? Então, eu digo assim, o transitivo indireto. Eu digo aqui, eu considero o quê? As pesquisas. As pesquisas são satisfatórias, então eu não tenho motivo nenhum para eu colocar uma vírgula entre o objeto, que é aquilo que eu considero, e a característica que está diretamente ligada a essas pesquisas. As pesquisas são satisfatórias, então elas têm que estar ligadas diretamente. Eu não posso colocar uma vírgula ali e fazer uma ruptura entre dois elementos que também são muito próximos e estão interligados, tudo bem? Recordando aqui que objeto é complemento de verbo e predicativo é uma característica ou do objeto ou do sujeito. Mas nesse caso ali eu tenho certeza que satisfatórias é um predicativo do objeto porque ele está ligado a pesquisas e pesquisas é objeto. Se eu tivesse falado alguma coisa ali que fosse uma característica do sujeito, aí sim seria predicativo do sujeito, tá bom? Mas nesse caso ali, visivelmente eu sei que satisfatórias são as pesquisas. Tudo bem? Número 3. Vemos o esforço de médicos e demais profissionais da saúde. Vemos, olha lá o que eles fizeram. Vemos, quem vê, vê o que ou quem, concordam? De novo, eu tenho um verbo transitivo direto. Transitivo pede complemento. Direto significa que não tem uma preposição entre o verbo e o seu objeto, e o seu complemento. Então, gente, faz sentido eu chegar ali e colocar uma vírgula entre o verbo e o seu complemento? Jamais, tá? Então, quem vê, vê o quê? Isso é direto. Esses dois termos, o verbo e o seu complemento, devem estar diretamente ligados. Eu não posso colocar ali um bloqueio, não há necessidade de eu colocar uma ruptura entre o verbo e o seu complemento direto. O próprio verbo pede. Quem vê, vê o quê? Então, eu não posso colocar nenhum obstáculo entre o verbo e o seu complemento. Beleza? Número 4 aqui. O esforço dos profissionais da saúde é admirável. Localiza o verbo para mim. É. O que é admirável? Vamos lá comigo? O que é admirável? O esforço? Não. O que é admirável? É o esforço dos profissionais? Também não. O que é admirável? Vamos tentar de novo. O esforço dos profissionais da saúde. Tem uma palavra central ali, claro, que é o esforço.
Mas eu não estou falando só do esforço, eu não estou falando só do esforço dos profissionais e eu não estou falando do esforço de qualquer profissional. A resposta correta para este verbo é: o que é admirável? O esforço dos profissionais da saúde. Esforço é o nome que eu dou para quando alguém está se esforçando. Então, esforço é um nome, é um substantivo. Então, nesse caso, esforço dos profissionais da saúde, esse dos profissionais da saúde, eles são o quê? Adjuntos, né, do esforço, eles estão juntos desse substantivo. Então, eu nunca posso separar dentro do meu sujeito lá a palavra central, o substantivo central, do seu complemento, nem do seu adjunto. Tudo bem? Então, eu não tenho necessidade de usar uma vírgula dentro do sujeito aqui, que é o esforço dos profissionais da saúde. Não posso separar esse substantivo dos complementos ou adjuntos dele, tá? Tudo bem? Aqui eu não vou me aprofundar na diferença entre adjunto e complemento, que isso vai ser assunto para uma outra aula separada. Beleza? Vamos para a última aqui. Na número 5 eu tenho: todos os cuidados estão sendo tomados pelas equipes médicas. Então, pessoal, primeiramente, se eu tentar localizar o verbo, eu não vou encontrar um verbo, eu vou encontrar uma locução verbal. Nesse caso, eu tenho um conjunto de verbos que tem o valor de 1. Estão sendo tomados. E se eu pergunto para essa locução verbal, assim como eu faço com o verbo, o que é que estão sendo tomados pelas equipes médicas? Todos os cuidados. Então, se eu tenho todos os cuidados como sujeito, tá? Se eu quero falar sobre esse sujeito, o que eu estou falando sobre todos os cuidados? Que eles estão sendo tomados pelas equipes médicas. Eu percebo que cuidados aí, todos os cuidados, né, eles não são um sujeito ativo. Os cuidados aí não estão fazendo nada, eles não estão praticando uma ação. Nesse caso, esse sujeito é o chamado de sujeito paciente. Os cuidados estão sendo tomados. Alguém é que está tomando esses cuidados, concordam? Então, eu tenho lá: todos os cuidados estão sendo tomados pelas equipes médicas. Eu posso inverter essa frase? Eu posso fazer essa frase sair da voz passiva. O que é voz passiva? Um sujeito que eu olho lá e ele não pratica ação nenhuma. Os cuidados não estão fazendo nada, eles estão sendo tomados. Na verdade, eu tenho um termo lá no final da frase que de verdade é quem faz alguma coisa. Por isso, ele vai ser chamado de agente da passiva, porque quando a frase está nessa estrutura de ter um sujeito que não pratica uma ação, eu digo que a frase está na voz passiva. E uma característica da voz passiva, para ter certeza de que eu tenho voz passiva, é de que eu posso inverter essa frase. Então vamos tentar? Todos os cuidados estão sendo tomados pelas equipes médicas. Estão sendo tomados está no presente. Então eu posso dizer que as equipes médicas estão tomando todos os cuidados. Não posso? Então, esta frase existe sim um termo que é chamado de agente que está praticando de verdade essa ação, tá? O sujeito aí, ele só recebe uma ação. Não tem nada de errado com essa frase, mas assim como eu não posso separar o sujeito do verbo dele, eu também não posso separar o agente da passiva, quem realmente faz alguma coisa, dessa locução verbal aí. Por quê? Porque se ela tivesse na forma ativa, vamos lá de novo. As equipes médicas estão tomando todos os cuidados, tá? As equipes médicas estão tomando todos os cuidados, tá? Eu não posso separar sujeito do verbo dele e não posso separar a locução verbal, quando eu tenho voz passiva, que é essa estrutura aqui onde o sujeito só recebe a ação. Quando eu tenho essa estrutura e que eu posso inverter, por isso eu estou na voz passiva, porque existe a possibilidade de reescrever esta frase dizendo a mesma coisa na voz ativa. Então, as equipes médicas estão tomando todos os cuidados. Beleza.
Se eu não posso separar sujeito do verbo dele, eu não posso também separar a locução verbal, tá? Do agente. Olha só, todos os cuidados estão sendo tomados pelas equipes médicas. Essa vírgula aqui não tem nenhum sentido. Eu não posso separar essa locução verbal que pertence a esse agente, tá? Eu não posso. Então, guardem isso. Essa daqui seria a regra inversa àquela primeira, tá? Se eu não posso separar sujeito do verbo dele, eu não posso, na voz passiva, separar a locução verbal do seu agente, que é quem realmente, é esse termo aqui que está no final da frase, e que realmente está praticando alguma ação na estrutura da passiva. Tá, pessoal? Isso é muito importante. Muito obrigada.